Senhores pais e mães, avós e avós, tios e tias, padrinhos e todos os que alegremente assumem e compartilham conosco esse encargo de educar as crianças, os estudantes, rapazes e moças do Colégio Caminhos e Colinas e do SEAP. Que alegria podemos estar aqui conversando novamente, se bem que essa alegria é um pouco entristecida pelo fato de que estamos fazendo isso de maneira virtual, né? Eu estou lembrado dos nossos encontros presenciais lá nas salas do SEAP, em que todos nós conversávamos, dávamos palpite, nos contrapunhamos uns aos outros, os pais iam lá na frente, apresentavam vídeos e faziam comunicações e contavam experiências próprias, e a gente ria, chorava junto, comentava um monte de coisas, um monte de experiências que vocês estavam realizando, vocês estavam fazendo e que vocês estavam nos ensinando. E eu digo, como já disse outras vezes, que bem que isso fazia, tanto para os outros pais, mães, avós, tios, tias, padrinhos, todos os responsáveis que estavam ali e que aproveitavam com isso, que às vezes riam com um caso contado por um pai ou por uma mãe, porque percebiam que era idêntico àquilo que tinha acontecido com eles. Quantas experiências que uma mãe contava que era imediatamente compartilhada pelas outras mães, pelos outros pais, pelos responsáveis, através das risadas e dos olhares satisfeitos de uns com os outros. E também nós, educadores, temos a alegria de ver o quanto aquilo que a gente estuda teoricamente, na verdade, é replicado na prática. Então a gente via que muita da nossa teoria, vimos isso várias vezes, né? Que muita da nossa teoria era contraditoriamente desmentida ali na frente pela experiência prática, né? E, infelizmente também, com grande alegria, a gente via quanto da nossa teoria era confirmada na prática. Vocês se entreajudavam, nós dávamos uma pequena contribuição, nós educadores dávamos uma pequena contribuição, mas o grande lucro era de nós recebendo os ensinamentos que vocês nos faziam naquelas reuniões. Se Deus quiser, nós voltaremos a ter essas reuniões o mais brevemente possível. Enquanto isso, vamos fazendo essas nossas reuniões virtuais. E eu quero aproveitar a experiência da reunião passada, em que eu tive a alegria de comentar aqui, comentar alguns comentários que vocês fizeram a respeito dos temas ventilados no mês passado. Vocês tiveram a bondade de comentar muito novamente. Eu recolhi literalmente centenas de comentários de vocês, pais, mães, educadores, todos, formadores das crianças. Eu recolhi centenas de comentários e desses comentários eu selecionei alguns formando 3 grupos diferentes. Um primeiro grupo de comentários são os comentários que vocês fizeram sobre o próprio curso de formação de professores. Quer dizer, vocês deram testemunhos e deram opiniões e deram sugestões sobre esse curso aqui que nós estamos realizando. E eu gostaria de trocar sobre isso algumas ideias com vocês. Depois, vocês fizeram uma série de comentários também sobre o tema da vertente pedagógica do mês passado, que foi a importância do estudo.
tanto a importância do estudo dos filhos, quanto a importância do estudo dos pais. E também, terceira parte, vocês fizeram também uma outra série de comentários sobre o tema da vertente antropológica que nós tratamos, que foi o tema da vida em família. Então, eu selecionei acho que talvez uns 10 comentários, mais ou menos, não, mais de 10 aqui, bem mais de 10 comentários de cada um desses grupos. E eu pretendo agora repetir esses comentários e tratar sobre eles novamente com vocês, tá bem? Como da vez passada, eu vou ler o comentário e não recolhi o nome das pessoas, porque eu não tive a oportunidade, não tivemos a ocasião de pedir licença para mencionar o nome, mas eu vou repetir o comentário e aí vou fazer, vamos tratar a respeito disso que vocês falaram aqui. Então vamos lá. Os comentários genéricos sobre o curso de formação. Uma mãe diz: gostei desse serviço de formação que a escola nos proporciona. É uma oportunidade de aprendizado e crescimento mútuo de toda a família. Obrigada. Sim, concordo inteiramente e nós agradecemos muito o comentário. Eu gostaria de dizer o seguinte: é uma oportunidade de aprendizado e crescimento mútuo de todos nós. Quando vocês fazem os comentários, nós aprendemos. Lembre-se da primeira reunião que nós tivemos e que nós falamos que vocês têm a missão de educar. Quem educa são vocês. A escola, ela é auxiliar na educação. De maneira que quando um educador, por vocação divina, que são vocês, faz um comentário, nós da escola, a nossa atitude correta é essa de ouvir o comentário e pensar, peraí, isso é importante. Deus está falando aqui. Né? Vamos ver essa mãe, esse pai, eles estão falando da experiência que eles têm. Então vamos aproveitar essa experiência, um tesouro, uma pérola que ele está nos oferecendo para que nós possamos ser educadores melhores. Tá? Depois, outro comentário. Estou gostando muito dos vídeos, textos e todo o incentivo ao estudo. Estou ansiosa para continuar. Veja, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum educador, nenhum formador, né, que coloca, nenhum responsável por uma criança que põe um filho numa escola, né, ele está esperando, no primeiro momento, que a escola lhe dê formação também. Afinal de contas, a formação é para o filho, não é para ela. Né? E, no entanto, essa mãe, ela diz, eu estou deduzindo que deve ser mãe, eu sei que é uma senhora, o verbo o artigo está no plural, estou ansiosa para continuar. No entanto, ela diz, eu estou ansiosa, eu quero continuar. Isso nos deixa muito contentes, muito alegres, né? Porque essa sacada, essa ideia, essa forma que o Colégio de Caminhos e Colinas e o SEAP adotaram de incluir na formação também os pais, é uma forma realmente diferente. O terceiro comentário aqui diz isso, veja o que ele fala. Totalmente diferente de tudo que já vimos em outras escolas que meu filho estudou. Estou achando interessante e muito importante para a educação das crianças. Essa mãe, que provavelmente colocou o filho dela agora, nesse ano, ela está exclamando uma espécie de surpresa, né? Totalmente diferente de tudo que já vimos em outras escolas que meu filho estudou. Quer dizer, não são tantas as escolas assim que se preocupam em oferecer a formação, os pais.
Vocês podem dizer, bom, esse é um jogo de marketing da escola. Não é jogo de marketing, embora seja também, embora evidentemente isso traga atenção sobre a escola, mas o mais importante com isso é o seguinte, é que a escola aprende muito com isso. Entende? Veja, nós da escola, né, percebemos já há bastante tempo, já em outras escolas que nós trabalhamos, nós percebemos o seguinte, esses pais, essas mães, esses responsáveis pelas crianças, eles têm muita coisa para ensinar. Nós somos educadores, queremos ensinar crianças, né? Vamos aprender com eles. Né? Então vamos trazê-los para dentro da escola, vamos fazer com que eles falem e vamos gravar isso e vamos trocar opiniões. Nós aqui, os professores que fazemos cursos, etc., nós temos esse lado, fazemos os cursos, mas a prática mesmo no dia a dia, está com vocês, não está conosco. Então, para a gente saber se realmente nossos estudos estão dando certo, nada melhor do que consultar vocês. Tá? Outra, aprendi muito com outras formações de pais. É necessário para todos os pais, pois é muito importante. Concordamos que é assim, e é mais importante para nós. Parabéns pelo conteúdo. Na vida estamos em constante aprendizado e estamos dispostos a aprender e compartilhar. Muito bons esses estudos que nos fazem pensar o que realmente é importante para a nossa família. Nos fazem pensar. Vejam bem, não é nos dizem, não é nos impõem um conteúdo, não é uma receita, façam dessa forma, é assim que vocês têm que fazer. Nós nunca seríamos capazes de dizer isso e se disséssemos estaríamos errados. Mas veja o que essa mãe ou esse pai colocou. Muito bons esses conteúdos que nos fazem pensar. O que nós fazemos? Nós suscitamos os pensamentos de vocês. A decisão sobre o modo de educar os vossos filhos, que depois vocês vão dizer para nós e vão nos ensinar, a decisão é de vocês. Nós provocamos o pensamento, mas quem decide, quem faz, quem mede e quem vê quem sabe exatamente a dose de como a coisa deve ser aplicada são vocês e não nós. Tá? Obrigada pelas formações. Obrigada e muito importante essa formação. Obrigada por orientar a mim e aos meus filhos. E nós dizemos obrigado por orientar a gente. Parabéns pelo tema, adorei. Um privilégio ouvir esse ensinamento. Eu não vou dizer que não é. É assim, é um privilégio ouvir esse ensinamento. Isso tem um paralelo, tem um contraponto. É um privilégio nosso também ouvir esse ensinamento. É um privilégio significa uma lei particular, significa alguma coisa que é concedida a algumas pessoas e não a outras. A pessoa que faz a lei oferece para algumas pessoas um privilégio. Por exemplo, vamos pegar um privilégio muito comum na locomoção, no trânsito em São Paulo, no metrô. Existem certos bancos do metrô que são um privilégio de certas pessoas. Só velhinhos com mais de 65 anos de idade, etc., se sentam ali. É um privilégio concedido pela lei para algumas pessoas, lei particular. Nós estamos tendo um privilégio em participar desses cursos, nós estamos tendo um privilégio em ouvir esses ensinamentos, como diz esse pai ou essa mãe aqui, acrescentando um ponto de exclamação no final. É verdade, temos sim. E vamos aproveitar bem esse privilégio. Vamos aproveitar esse privilégio para que nós possamos ajudar os outros pais, mães, que não têm esse privilégio, a terem também. Vamos ajudar as pessoas
a terem esse discernimento que nós estamos aprendendo aqui nesses cursos. Tá? Tenho a alegria de me expor a esse conteúdo tão especial sobre família. Obrigada. Gratidão pelo ensino sobre família. Essas palestras são muito importantes, pois a cada módulo que vocês nos enviam, eles nos ensinam a melhorar dia após dia. É verdade. Eu posso dizer isso de boca cheia e sem problema nenhum, porque esses módulos todos não são inventados por nós. O que nós fazemos é compilar, é buscar esse material em gente muito mais capaz do que nós, ou buscar nos evangelhos, ou buscar nos ensinamentos dos doutores e transmitir para vocês. Entende? Então, é verdade sim. Essa formação está ajudando muito, está ajudando muitas pessoas. Né? Outro diz, estava sentindo falta da formação, porque o meu filho mais velho se formou em 2019 e eu aprendi muito com vocês. Então o filho mais velho tinha se formado no CEAP, né, em 2019, e esse pai ou essa mãe ficou um tempo sem participar dos cursos. E agora ele voltou, porque deve ser porque o filho mais novo entrou agora no Caminhos e Colinas, certamente, ou no CEAP, eu não sei. E aí então ele diz, aprendi muito com vocês e quero repetir isso, quero repetir esse ensinamento. Nada de coisas que não sabemos, mas dessa forma que vocês ensinam, faz com que conseguimos colocar em prática. Parabéns para vocês. Vejam o que esse pai, essa mãe, esse responsável está dizendo. Vocês não estão ensinando coisas que a gente não sabe. Tudo aquilo que vocês ensinam, a gente já sabe. E é verdade, é isso mesmo. Né? Mas dessa forma que vocês ensinam, deve ser isso, faz com que a gente coloque em prática. Porque uma coisa é a teoria, é conhecer, outra coisa é praticar. Talvez o grande mérito desses cursos, dessas aulas de formação, seja exatamente esse. Seja o mérito de dar dicas para que nós todos pratiquemos aquilo. Quantas pessoas falam, adorei essa dica, adorei essa sugestão, adorei essa ideia que vocês deram, né? Aquela ideia que foi dada no mês passado a respeito de sair para tomar um sorvete. Puxa, quanta gente saiu por aí falando do sorvete. Quanta gente comentou isso. Puxa, que boa ideia, que interessante. Então veja, trata-se apenas de pegar aquela teoria que todos nós temos. Nós somos pessoas boas. Nós queremos o bem para os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, etc. Né? Nós queremos coisas boas para eles, mas às vezes a gente fica só no querer. E aqui o que é que acontece? Acontece que vem alguém e diz, olha, que tal praticar isso? Que tal praticar aquilo? Que tal fazer daquele jeito e não fazer de outro? E a gente fala, puxa, é verdade. O que é que a gente está fazendo? Nós estamos concretizando o ensinamento que a gente já sabe. Né? Que cada um de nós já sabe. Né? Essas palestras são muito importantes, pois a cada módulo que vocês nos enviam, nos ensinam a melhorar no dia a dia. Já li esse daqui. Estou amando essa formação de paz, né? Que está me ajudando muito. Eu, como pai, tive um filho formado por vocês. Não, formado por nós não, né? Isso, nós não formamos os filhos de seus filhos. Quem formou seu filho foi você. O que nós fizemos foi ajudar você a formar seu filho. Isso sim, isso nós nos orgulhamos de fazer. Não, mas quem formou foi vocês. Me sinto orgulhoso do CEAP e de todos os que formam a diretoria e os professores. Parabéns a todos. Em nome da diretoria do CEAP, em nome dos professores do CEAP, eu quero agradecer muito essa manifestação que esse pai acabou de fazer aqui. Tá? Uma muito bonita, nos enche de orgulho. Todas as escolas deveriam ter esse meio de conversar e orientar os pais. Todas as escolas deveriam ter esse meio de conversar e orientar os pais. É verdade. Sem falsa modéstia, é verdade, é isso mesmo. Todas as escolas deveriam ter esse meio de conversar e orientar os pais.
As escolas fazem muito mal quando elas fecham o portão da escola para os pais. As escolas fazem muito mal quando dizem para os pais, olha, deixa, nós cuidamos da educação do filho de vocês. Quem educa são vocês. Entende? A escola faz bem quando traz o pai para dentro da escola e quando pede para o pai compartilhar, pede para o pai ajudar. Né? Agora há pouco, outro dia, estavam mandando um pedido para os pais ajudarem a vir consertar coisas na escola. Né? Ajudar a pintar a parede, ajudar a pintar coisas assim. Parece um desplante, parece um abuso, mas não é. É convidar o pai a vir participar. A escola é sua, cara. A escola é sua. Vem aqui, participe como você faria na sua casa. Né? Outro, eu adoro essas aulas porque aprendo tanto sobre amor de família que faz refletir de novo a ideia de refletir cada aula. Né? Obrigado, tenho compartilhado esses vídeos com minha família. Né? Lindo vídeo. Estou gostando muito dessas aulas, estou gostando muito desses cursos de formação de pais. Acho que todos os colégios deveriam oferecer essa oportunidade. Outra vez a mesma coisa. Olha aqui que beleza essa afirmação, esse testemunho, vamos dizer assim, de um pai ou de uma mãe. O ano passado passei por muita dificuldade com meu filho em relação a isso. Mas esse ano, em apenas um mês em que ele está com vocês, já tenho visto uma mudança enorme. Estou muito feliz com tudo isso. Obrigado pelo companheirismo de vocês e pelo apoio. Nós também agradecemos. Muito obrigado pelo companheirismo, pelo apoio e pela confiança. Há outros, tá? Mas eu já passei 2/3 do tempo. Então eu vou pular agora e comentar alguns comentários específicos que alguns pais fizeram sobre a importância do estudo. 2 ou 3 só, e depois mais 2 ou 3 a respeito da família. Deixa-me ver aqui então. Aqui um pai dizendo, nós como pais também estamos em constante evolução. O estudo é importante para nos ajudar, nos apoiar, ver a vida com os outros olhos. É verdade. O estudo nos abre a cabeça, como uma vez me disse uma aluna minha, comentando, nós fizemos uma viagem, e nessa viagem ela viu, mostramos para ela algumas obras de arte, né? E ela falou comigo, depois na hora de comentando, nós estávamos no ônibus voltando para a escola, e ela comentou, né? Sabe, professor, essas coisas a gente aprende também, tudo bem, mas o principal é que abre a cabeça. Ela quis fazer uma distinção interessante entre aprender, no sentido de colocar coisas, conteúdos, né, e abrir a cabeça, no sentido de você ver mais o mundo. Né, fazer uma viagem bem orientada, fazer um passeio, um museu, qualquer lugar onde há coisas para ver diferentes, nos abrem a cabeça. Não é isso que ela quis dizer. Né? Sou uma eterna estudante e leitora de livros. Meus filhos têm esse exemplo dentro de casa. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus que uma mãe pode dizer de boca cheia, né, para os filhos, né, olha aqui, olhem para mim e tenham o mesmo amor à leitura que eu tenho. Esses filhos vão ser grandes leitores também, sem dúvida alguma. Né? O estudo é a porta ou janela não só para um futuro promissor no mercado de trabalho, veja que bonito, não só para um futuro promissor no mercado de trabalho, mas também para que possamos crescer como seres éticos, cada vez mais humano. Veja bem que coisa interessante, o pai ou a mãe que escreveu isso, ele diz, não é por causa de um futuro no mercado de trabalho que a gente deve estudar, é para que nós nos tornamos mais humanos. E é verdade, é isso mesmo. Inspirador. Realmente o exemplo ensina mais
que as palavras. Né? Há tantos outros comentários de pais aqui, mas eu quero passar agora para a terceira categoria, terceiro grupo, os comentários específicos sobre a vida em família, que alguns pais e mães fizeram também. Então vejam bem. Sim, há muito mais alegria em doar do que em receber. Acho triste que muitos se preocupem mais em receber do que em doar. Que Deus possa nos capacitar a cada dia para que sejamos exemplos de doação aos nossos filhos. O que esse pai, essa mãe está esperando dos seus filhos? Né? Que ele quer ser exemplo de doação. Ele não quer que os filhos lhe deem alguma coisa. Não, vão dar muita alegria. Sem dúvida alguma que dão. Mas o mais interessante é que ela percebe, ela diz, há muito mais alegria em doar do que em receber. Aqui temos 3 filhos, 3 bênçãos, 3 trabalhos e alegrias infinitas. Não é bonito isso? Ela diz, são 3 filhos, são 3 bênçãos e são 3 trabalhos. Ela não está sendo assim melosa e dizendo meus filhos, minhas bênçãos. Não, ela fala que os filhos são trabalho mesmo. Ela também diz isso. São 3 bênçãos e 3 trabalhos. Né? E ele não fala 3 alegrias, fala infinitas alegrias. Tenho 3 filhos, cada um bem diferente do outro, mas cada um deles nos completa como seres humanos felizes. Quando um não está presente conosco, faz a maior diferença e a maior falta. Feliz uma casa, feliz uma família que pode dizer isso. Tá? Sempre converso com meus filhos a importância que um tem para o outro. Passo para eles que eles são irmãos e são irmãos para a vida toda. Procuro incentivá-los a ser amigos, companheiros, como eu e meu irmão somos. Parabéns mais uma vez pelo assunto abordado. Parabéns para a mamãe e parabéns para a vovó que ensinou a mamãe. Porque ela fala isso, ela diz aqui, amigos como eu e meu irmão somos. Quer dizer, eles receberam da mãe deles esse ensinamento de serem amigos e companheiros entre irmãos e agora estão passando isso para os filhos. Né? Que herança mais bonita do que essa? Do que esse tipo de herança? Outra, o vídeo nos tocou naquela parte em que diz que a alegria está no modo de ver as coisas do cotidiano. E ver as pequenas coisas do cotidiano. Somos nós, através de nossa forma de olhar, que encontramos alegria na vida e nos outros. Como diz São Lucas, se teu olho for simples, ficará cheio de luz. Isso servirá para iluminar nossas ações e para enxergar o outro. Tenho 3 filhos e 9 irmãos. Uma alegria. 3 filhos e 9 irmãos. Uma alegria. Sempre comentamos em casa que somos bem felizes por termos 3 filhos. Dar e receber amor. Temos 3 filhos, eles são nossa razão de viver, lutar e querer sempre fazer o nosso melhor. E por eles e pela família. Linda mensagem. Puxa, como nos alegra ouvir esses comentários dos pais. E vou colocar aqui uma mãe, o pai está dizendo, e o que eu quero mostrar, aplicar isso para nós. Realmente, o exemplo ensina mais que as palavras. Ela quis dizer aqui, quando fez o comentário, essa pessoa quis dizer que o exemplo dos pais ensina mais que os conselhos que os pais possam dar aos filhos. Né? Mas eu estou mudando a aplicação dela, estou mudando para nós. Realmente o exemplo ensina mais que as palavras. Esses exemplos todos que nós lemos aqui agora, eles ensinam muito mais do que as aulas teóricas que nós estamos fazendo. Você se percebe que as aulas teóricas são mais ou menos um pretexto, um trampolim para que vocês nos deem os exemplos
e que esses exemplos é que vão mover os outros. Entendam, nós provocamos, damos uma aula teórica. Vocês recebem aquilo e contam os exemplos. E nós pegamos esses exemplos e nos contamos uns aos outros. E é isso que faz bem. A teoria, pessoal, ela é esquecida logo. Mas o exemplo não se esquece nunca. A teoria é muito boa, é muito bonita, ela nos dá um alicerce, nos provoca para o estudo, mas ela é esquecida. O exemplo fica. Quando vocês falam isso toda hora para os filhos de vocês, e os filhos de vocês vão falar toda hora para os filhos deles. Ah, eu me lembro que a minha mãe dizia que, ou que minha mãe fazia isso, e nós fazíamos aquilo, e nós fazíamos daquele jeito, e nós agíamos assim. Vocês contam o que vocês viveram. E não aquilo que vocês leram e pensaram. Porque quando a gente lê e pensa, ainda falta. Falta alguma coisa, falta a gente praticar. Nós ensinamos, nós damos a teoria, vocês praticam. Vocês praticam e contam para os outros. E é isso que muda o mundo. Tudo bem, pessoal? Eu fiquei muito contente em ler isso aqui, passei 1 minuto do meu tempo, mas eu acho que valeu a pena, até essa passagenzinha de 1 minuto valeu a pena também. Vamos continuar conversando e vamos esperar que logo, 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 logo a gente possa ter nossos encontros presenciais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Olá, saudações a todos os pais, mães, avós, tios, tias responsáveis pelos nossos alunos. Então, eu agradeço muito que eu possa estar aqui hoje falando com vocês. É um dia bonito. Então, espero que a gente passe essa meia hora juntos aqui conversando de uma forma agradável. O professor Evandro já comentou uma série de aspectos antropológicos sobre a educação. Agora eu vou desenvolver com vocês 4 tópicos, que são os pequenos vídeos que vocês receberam durante esse período. Então, os 4 vídeos, eles formam um conjunto. Nós vamos falar principalmente sobre o estudo hoje. Eu agradeço todos vocês que estão entrando agora, né? Começaram a chegar no nossa reunião, e também os comentários que vocês vão fazendo, né? São muito importantes. Então, se vocês vão mandando, alguns consigo enxergar aqui, outros não vou conseguir enxergar agora, mas nós vamos responder todos vocês. Podem fazer as perguntas durante a exposição. Então, a equipe técnica, alguma das perguntas pode responder diretamente, né? Então, vocês fiquem à vontade. Bom, eu já havia explicado que, em relação ao projeto pedagógico, o objetivo que a escola tem é que os alunos aprendam a estudar com autonomia. No futuro, nós vamos falar sobre a liberdade. Hoje, nós vamos falar especificamente do estudo. Então, todos nós sabemos que estudar é importante. Então, mas esse saber que é importante, algumas vezes ele não se traduz na prática em que a gente comece a estudar. Todos nós queremos que os nossos filhos, sobrinhos, netos, eles estudem bastante, porque todos nós entendemos que na infância e na juventude, uma pessoa que estuda mais, provavelmente ela vai ter um futuro melhor. Então, nós costumamos, quando falamos com pais novos que vêm ao colégio, nós falamos justamente sobre esse tema, né? A importância de fomentar o estudo. E todos os pais acham ótimo, né? Eles balançam a cabeça, sorriem, vocês ouviram falar disso. E até acham bom que nós falemos para os filhos, olha como é importante estudar,
porque corrobora a ideia que vocês mesmos querem transmitir para eles. Tá vendo? Eu falei para você que estudar é importante. Olha, o professor está dizendo que é importante. Então, todos nós concordamos que é muito importante estudar para as crianças. Mas quando a gente começa a explicar assim, veja, para a criança estudar mais, ou para a criança estudar com motivação, alegria, das coisas mais importantes é que eles vejam o pai, a mãe, o avô, a avó estudando. Aí a gente sempre há um olhar de perplexidade. Então, e por isso, é importante vocês estudarem também. Na verdade, vocês estão participando agora, né, dessa reunião. O que acontece é que vocês estão interessados. Vocês estão recebendo uma aula. Quando voltar uma situação normal, que não seja só transmissão, então a gente pode talvez ter mais diálogos. Mas de qualquer forma, vocês estão aqui. E, além disso, não sei se vocês perceberam, mas vocês fazem pequenas provas. Cada vídeo pequeno que vocês recebem são provas. E aí, há um pequeno assim, mas eu vou ser cobrado? Mais do que ser cobrado, a avaliação é importante para vocês mesmos, vocês saberem se vocês entenderam o que vocês ouviram, para se nessas avaliações vocês podem refazer, né? Então, se vocês percebem assim, acertei, não acertei. Então, a avaliação é muito importante para que cada pessoa saiba se ela aprendeu ou não. Essa ideia que a gente está passando para vocês se tranquilizarem é a mesma ideia que nós temos que passar também para os jovens, para as crianças. As provas, elas são muito importantes para ajudar a avaliar. Então, e aí vem uma questão que acho que todo mundo concorda que o exemplo é importante. Mas ao mesmo tempo vem um pequeno medo. Quando a gente é adulto, quanto eu vou ter que estudar? E vem uma série de objeções dentro da nossa cabeça que é importante a gente ir tirando, né? Então, eu já terminei de estudar, já estou formado. Não, estou muito velho, né? Quer dizer, ninguém completa os estudos. Ninguém é velho o suficiente para não aprender mais. E depois a pergunta é, não, mas é que quando eu estudava as coisas, muita coisa não serviu para nada. Nesse curso aqui é tudo muito prático, aplicável. A gente vai ensinar coisas aqui, nós vamos conversar sobre tópicos de educação, como ensinar melhor o seu filho, como motivá-lo, como dizer para o neto, né, olha, teu futuro depende disso. Essa sobrinha, né, que algumas vezes está cansada, como é que a gente estuda junto, se ela nos vê estudando, isso move muito. É tudo muito prático aqui. Ou eu pensar assim, não, isso que você está falando, eu estou há muitos anos, né, nas escolas e tenho informação, eu já sei muita coisa dessas. Provavelmente, vários de vocês já sabem e poderiam estar aqui do meu lugar dando, né, essa exposição. Então, você que já sabe bastante, venha para nos ajudar para melhorar esses temas, né? Então, quem já sabe bastante sabe que precisa estudar mais. Então, mas como eu estava explicando, o mais importante dessa primeira parte, tá, desse primeiro tópico, é que o exemplo de estudo do avô, da tia, da mãe, do pai, eles são os maiores incentivadores do estudo das crianças e dos jovens. Então vamos lembrar esse primeiro tópico, né? Lembrando só, hoje nós estamos falando sobre o estudo. Nós vamos falar de 4 tópicos. Então, o primeiro é o exemplo de estudo, que a gente acabou de verificar. O segundo é por que algumas vezes os jovens não querem estudar. Eu vou entender um pouquinho, os inibidores do estudo dos jovens. Depois que nós vemos o exemplo e o que pode impedir eles de estudarem, então nós vamos falar um pouquinho o que a gente pode dar um booster, ou seja, um acelerador no estudo deles. Como é que a gente ensina eles a serem constantes. E por último, nós vamos falar como o estudo ele ajuda na formação moral. Então só lembrando, né? Então o primeiro é, o que mais motiva? Exemplo dos
dos responsáveis, pai, mãe, avó, que estudam e as crianças veem vocês estudando. Segundo, como é que a gente tira os obstáculos do estudo? Se a gente tira os obstáculos, ele vai fluir melhor. Terceiro, você já dá um exemplo e não tem obstáculo, como faz para conseguir que ele continue sempre estudando? E por último, todo esse conjunto, né, de ações que vocês vão fazer, como é que esse estudo vai fazer com que a pessoa seja uma pessoa melhor? Então vamos continuar. Vamos para o segundo tópico dessa nossa conferência de hoje. Então, quais são os inibidores do estudo? Então, são coisas que perturbam. Então, desculpa eu falar de coisas muito óbvias, mas eu acho que é importante lembrar as coisas óbvias, porque no dia a dia algumas vezes a gente esquece delas. Então vamos torná-las evidentes agora que vocês estão acompanhando tão bem os filhos de vocês, e principalmente aqueles que estão em casa, né, no ensino remoto. Então a primeira é o sono. É muito difícil estudar qualquer coisa com sono. Então, nesse segundo conjunto de ideias, então, nós estamos falando de alguns inibidores. Então, um é o sono. Então, é muito importante ajudar as crianças e os jovens a terem um horário regular de estudo, de sono, desculpa. Se a pessoa dorme bem, ela está mais disposta a estudar. Depois, uma outra pode ser cansaço. Então, o cansaço algumas vezes se dá porque a pessoa precisa trocar a lente do óculos ou precisa usar óculos. Se a criança estuda, entende, meia hora, 15 minutos, 40 minutos, e ela não está conseguindo, fica cansado rápido, pode ter um problema na vista. Se ela, por outro lado, né, ela fica muito ansiosa, porque ela fica imaginando, nossa, tem muita tarefa, tudo, já começa cansada, né? É como, eu lembro que antigamente eu subia a montanha com as crianças, eu chegava no sopé e mostrava assim, ó, a gente já lá em cima, e aí eles saíram correndo, eu tinha que correr atrás delas. Quer dizer, hoje nós temos uma geração que é boa, tão boa quanto aquela, mas elas têm muita comodidade em casa, né? Então mudou, né? Então, aí eu chego no sopé da montanha e falo assim, nós vamos subir lá em cima. Nossa, tão longe assim? Então, então tem crianças que são ansiosas, né? Elas olham assim, a pilha de estudos, e elas ficam desesperadas assim, nossa, tem umas que vão começar e vão fazendo. Outras que ficam assim desanimadas já, elas estão cansadas antes de começar. Aí tem que explicar para elas, não, começa a fazer aos pouquinhos, né? Se você não terminar tudo agora não tem problema. Você está começando a pegar o ritmo. Então tranquilizar as crianças e também vocês ficarem tranquilos. Puxa, mas a escola muda muita coisa. Cada pessoa tem um ritmo. Então, o que não... Eu acho que o que seria injusto? A gente não dá para as crianças que têm um ritmo forte tudo aquilo que elas podem fazer. Para as crianças que não têm um ritmo tão forte, não precisam fazer tudo e tão rápido. Cada um tem o seu ritmo, né? Então, por isso que uma técnica é estuda 15 minutos, para 5, vai crescendo. Estuda 20, para 5, estuda 30 minutos, para 5. É como um treinamento, né? A pessoa cada vez se sente menos cansada. Acho que todo mundo talvez tenha tido essa experiência. Algumas vezes começou a correr 5, 10 minutos, ficou muito cansada, mas perseverou, aí o corpo joga adrenalina e consegue correr por mais 1 hora. Então, no fundo, eles estão num treinamento de estudo. E vocês também. Então, por isso. Depois, falta de concentração. Então, é importante, na hora que vai estudar, deixar só o livro, a caneta. Então, só o computador, fechar outras janelas do computador, não põe a aula que está assistindo, a videoaula que ele está assistindo junto com o YouTube, e-mail aparecendo junto, fecham todos os programas, se concentra só ali na plataforma de estudo, né? Seja a do Poliedro, seja a do Industrial Lab, que é de inglês, seja aquela que é o Google Classroom. Então, focar naquilo.
Depois, também, o que é importante? Saber que a gente tem preguiça, né? Quem que não teve preguiça na vida? Se eu pedir para levantar a mão, vocês não vão ver os outros. Então, mas você que está assistindo aí, pense mesmo, né? Se você nunca teve preguiça, então eu tive preguiça muitas vezes. Eu tenho preguiça até hoje. Até agora para falar com vocês que é uma coisa agradável, bacana, então até isso eu tive preguiça, imagina. Então é normal, né, que os jovens também tenham preguiça. Como é que a gente vence a preguiça? É que a preguiça se vence quando a gente tem um ideal, quando a gente quer uma coisa que é muito boa. Quem aqui tem preguiça, entendeu, de comer chocolate? Alguns não gostam, tudo bem. Mas pensa uma coisa que vocês gostam. Dá preguiça de comer um bom churrasco, uma lasanha. Acho que quando a gente tem um bem que vale a pena, a preguiça diminui. Então é importante, por isso, explicar sempre, né, a importância do estudo, como nós já fizemos, né? Então, se esse jovem, essa menina, a garota vai aprendendo como é bom estudar, no tempo a preguiça vai sumindo. E o treino também ajuda, né? Mas é importante conversar. Outra coisa que atrapalha, inibidor, baixa autoestima. Então, gente que diz, eu sou burro, não adianta estudar, nunca vou aprender. Então, alguma vez, algum conteúdo que foi mais difícil para ela entender naquele momento, deixou pequenos traumas, né? É importante ir tirando os traumas. Como é que funciona isso, né? Conversando com o professor encarregado de classe, ou o preceptor, a preceptora que a escola oferece, né? Então, é importante buscar isso. Depois, algumas vezes, o problema pode ser psicológico ou psiquiátrico. Então é importante vocês saberem disso. Outra coisa que pode acontecer é falta de tempo. Mas é uma questão assim de organização. Também, se a moça, né, tem 5 horas no Facebook, no Instagram, né, depois vai estudar e só dedica um tempo, vai faltar tempo para terminar. Ou, se o garoto ficar, entende, 3, 4, 5 horas no videogame, depois você tem meia hora para terminar as lições, também vai faltar tempo para estudar. Então, é uma questão de organização. Por isso que é muito importante seguir os horários que nós enviamos. Então, se ele consegue fazer as atividades nos horários, ajuda bastante. E depois falta de ambiente físico, né? Talvez não seja possível algumas residências, né? Mas o ideal é que a criança tenha um lugar calmo, né, silencioso, que ela tenha uma mesa, que ela possa ter uma cadeira, né? Então, isso tudo ajuda bastante. Um lugar outra coisa que é importantíssima é que seja bem iluminado. Bom, eu já me estendi bastante aqui sobre esse ponto, que é o tópico 2, né? Que é sobre os inibidores. Lembrar que hoje nós estamos falando sobre o estudo. Para você, alguns que estão chegando agora, né? Fiquem tranquilos, porque também vai ficar gravado, né? Vocês podem assistir depois. Mas para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre o estudo. O estudo, então, nós dividimos primeiro o exemplo dos pais, depois quais são os inibidores de estudo. E agora nós vamos falar rapidamente sobre o terceiro tema, que é, puxa, vocês já dão exemplo, estão estudando, os filhos estão vendo vocês estudando, as netas estão vendo vocês estudando. Se você é uma tia ou tio, né, que é o responsável pela guarda da criança, eles estão vendo vocês se esforçando no estudo, né, depois de... Eles dizem, puxa, o vovô está lendo, né? Puxa, minha mãe agora está estudando, meu pai agora me contou que esse curso que ele está fazendo de pós-graduação, né? Então, se vocês já estão dando exemplo e vocês tiraram os inibidores, fazem a criança dormir, se organizar no tempo, está comendo bem, tem um lugarzinho para estudar, né? Tirou já os preconceitos, assim, não é burro, vai conseguir estudar, ser uma pessoa que vai aprender muitas coisas, estão motivados. Como é que a gente faz para manter a constância nisso? Esse é o terceiro tópico. A gente deu exemplo e tirou os obstáculos. Agora a criança vai avançar, né? O seu filho, sua neta, sua sobrinha agora vão disparar assim, para descobrir um novo mundo assim que depois vai abrir possibilidades de ajudar a humanidade. Então, aí é importante
lembrar o seguinte, que as grandes obras não se constroem num dia só. Então, tudo que eu falei antes, então a cada dia tem que ser lembrado. Isso é a constância, né? As ideias simples, óbvias, a gente lembrar várias vezes. Então pensem nisso, né? Vamos pegar um exemplo simples que todo mundo já deve ter montado, um quebra-cabeça. Quando você recebe o quebra-cabeças, você abre a caixa, se você jogar as peças assim em cima da superfície plana que vocês vão montar, as peças não vão cair e se organizarem sozinhas. Aliás, isso se acontecer seria muito chato, né? Porque eu comprei o quebra-cabeça para me divertir. Se eu jogo ele e sai montado, é bem chato esse jogo. Então, a construção do intelecto, da inteligência, também é assim. A gente constrói aos poucos. Então a gente separa as peças são da mesma cor, vê aquelas que têm borda reta, que são retas para pôr nas bordas. Então o estudo é a mesma coisa. A gente vai construindo aos pouquinhos, um pouquinho a cada dia. Mas a gente consegue ver os avanços. Agora ele já entendeu que tem um horário, agora ele já entendeu quais são as matérias que tem que estudar, consegue dividir as matérias no caderno, a caligrafia está melhorando, ele está cada vez prestando mais atenção no professor, né? Agora ele consegue cada vez fazer os exercícios com mais ordem, ele mesmo consegue conferir agora exercícios para ver se está certo ou errado. Então, aos pouquinhos, o hábito de estudo vai entrando. Então, a constância o que é? Lembrar que vocês continuam sendo exemplo a cada dia e que os inibidores, as dificuldades, podem voltar a cada dia. Então, no fundo, a constância no estudo, ela é o quê? Uma lembrança, tá, dos dois primeiros tópicos. Puxa vida, mas isso me agregou muito. Então, aí eu vou contar uma coisa para vocês que é lógico que é importante vocês darem exemplo e é muito importante retirar as dificuldades para a criança estudar, para o aluno, para a aluna se desenvolver. Mas assim, o que faz a construção de um ser humano é a constância. Então, no dia a dia, não vão surgir coisas espetaculares. O seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, eles não vão mudar de uma hora para outra. Então, o que é mais importante é que, dia a dia, assim como vocês lavam a louça todo dia, várias de vocês se dedicam a limpar a casa todos os dias, vários de vocês pegam condição todos os dias, todo dia vocês se asseiam, né? Então, todo dia é importante estudar. Todo dia é importante organizar o estudo das crianças. Todo dia é importante olhar o que elas estudaram. Todo dia é importante dizer para eles que o estudo é importante. Puxa, mas vão me chamar de chata, de chato. Não tem problema, né? A gente não faz o bem para as pessoas para ser elogiado. E se a gente faz com carinho, depois a própria criança se arrepende, né? Ela diz que a gente é chato, que fica repetindo. Mas quando passam os anos, todos nós lembramos, né? Como o nosso pai, nossa mãe, né? Um amigo, uma amiga, um avô. Aquilo que eles insistiam, que a gente achava chato, hoje a gente lembra como foi importante. Meus pais já faleceram, mas eu lembro muitas coisas que eles diziam que eu ficava repetindo. Eu achava chato, mas a verdade é que eu dou graças a Deus que eles não desistiram de repetir. Então é isso que eu sugiro para vocês. Constância no estudo é constância das ideias do estudo. É a constância de vocês dizerem o que é importante e não desistirem. Não desistam, né? Vocês precisam ser constantes para formar na consciência das crianças como é importante estudar. E agora, então, a gente pode partir para o último tópico, tá? Então, também é um tópico rápido. Lembrando vocês que hoje nós falamos bastante sobre como conseguir que os filhos de vocês, os netos, as netas estudem, tá? A primeira coisa é que vocês estudem com constância. Tirar os inibidores, as dificuldades
Então vamos explicar o quarto tópico de hoje. Ele vai falar sobre como é que isso tudo que nós falamos faz com que a sua filha, o seu filho, seja uma pessoa melhor. Ele moralmente ele vai crescer. Então a ideia é bem simples, tá bom? Então o crescimento físico da pessoa, vocês vão olhando assim e pensam, todos vocês sabem disso. De repente um dia vocês olham para a criança e ela fala assim, nossa, como tá grande. Então a gente está todo dia com elas, e alguma vez a gente tem consciência de que cresceram. Então, quando a gente é constante em ensinar ideias corretas, chega um dia que o rapaz, a moça, eles falam, puxa mãe, muito obrigado, agora eu entendi como é importante estudar, né? Estou até arrependido que eu não aproveitei esse tempo. Ou eles chegam pro avô e falam, puxa, avô, eu ficava chateado assim, que tinha que, você me obrigava a estudar, agora eu percebo que, poxa, eu fui injusto, né? Eu podia ter aproveitado melhor a escola que o senhor me deu, né? As condições que o senhor me deu. Então a gente fica surpreso, porque de repente, aquilo que a gente queria que eles entendessem, eles entenderam. E é uma coisa engraçada, né? Porque é justamente o que a gente queria. Porque o que nós gostaríamos é que eles dissessem justamente isso, olha, eu quero estudar o resto da minha vida, acho muito importante, não vou parar. Então é isso que a gente queria. E de quebra vem uma coisa que eles reconhecem também que vocês foram os instrumentos que ajudaram eles a chegar aí. Então é muito importante que então a gente entenda que o ideal, né, de formação humana que o colégio prega é o ideal que ele vem evoluindo. Os gregos tinham um ideal, que era que todas as pessoas um dia tivessem virtudes, tivessem hábitos bons. Eles chamavam isso de aristos. Vocês já ouviram isso na palestra, no pequeno vídeo que foi mandado para vocês. O projeto do nosso colégio é mais. A gente não quer só que eles sejam fortes, porque o Estado grego ele dizia que as pessoas tinham que ser muito fortes, né, para servir o Estado. No nosso caso, é para servir a Deus. E para servir bem a Deus, cada pessoa precisa descobrir qual é a missão que Deus deu para ela. Então, o estudo ele vai ajudar a pessoa a descobrir qual é a missão da vida dela. Então, o estudo também vai ajudar ela a projetar os meios que ela vai ter que utilizar para cumprir essa missão. Ou seja, o que vocês estão proporcionando para os filhos de vocês, com a educação que vocês estão dando, né, e o apoio que o colégio dá na instrução, nós damos as ferramentas para que ele consiga desenvolver o propósito de vida dele. Então a ligação entre o estudo e a formação moral se dá aqui, em que o estudo ajuda a pessoa a descobrir o que é o mundo, descobrir quem ela é, conhecer melhor as realidades, conhecer a Deus, né? E conhecendo a Deus, ela vislumbra a missão dela. Na hora que ela descobrir a missão que ela tem que fazer nessa vida, ela vai se determinar, ela vai conseguir traçar os propósitos de vida dela. Então vocês estão percebendo que o estudo é essencial. Então eu tenho certeza que vocês já sabiam disso, né? Mas é muito importante dizer para eles, estudando nós encontramos a Deus. Encontramos Ele dentro do nosso coração, encontramos Ele na realidade que nos cerca, eles vão encontrar Deus em vocês que dão exemplo de estudo. Então, percebem, vocês já sabiam disso, mas é muito importante falar para as crianças, é muito importante falar, repita, para sua filha, para o seu filho, para sua neta, para sua sobrinha, seu sobrinho, entende? Para o seu enteado, enteada,
Todos vocês são responsáveis pela educação de crianças, vocês têm essa missão de Deus, a ajudar as crianças a estudarem para que elas encontrem a Deus. Então, bom, eu queria terminar, explicando para vocês que essas ideias que nós vamos transmitindo para vocês, elas podem ser sempre melhoradas. Então, eu agradeço, por exemplo, da outra reunião, que há várias pessoas que gostaram, mas também elas foram dando sugestões. Olha, podia melhorar a iluminação, a distância, da câmera, coisas pequenas assim que nós podemos melhorar. Para nós é muito importante que vocês enviem. Nós estudamos as sugestões que vocês enviam para nós. E quando vocês enviam sugestões, também nós estudamos como nós podemos melhorar. Os diretores, os professores da escola, eles têm planos de formação. Eles estudam pensando que também são exemplo para vocês. Mas eles estudam principalmente porque eles entenderam essa ideia final que eu disse para vocês. Que se eles estudam, eles crescem. Mas eles crescem na direção de Deus, para saber aquilo que Deus quer deles. Os diretores da escola, os professores da escola, todos eles recebem uma formação semanal e eles estudam isso. Então, eles estudam que é muito importante eles se dedicarem a crescer para ajudar vocês a crescerem e serem apoio na educação que vocês dão em casa e estão fazendo tão bem. Agradeço esse tempo, a paciência que vocês têm aqui de ter ficado acompanhando essa exposição. Espero que vocês possam aproveitar e nos vemos aí numa próxima ocasião. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia como está hoje aqui. Um grande abraço a cada um. Tchau, tchau.